Mas temos outros jogos finalizados. Um jogo que, olha, serviu para o Grêmio confirmar a quarta vaga, né? Jogo em Porto Alegre, a saideira dos dois times no ano. E para muitos a despedida do Jair Ventura no Corinthians. E a despedida foi com mais uma derrota. 1-0 Grêmio. Coloca na tela aí, ó. O gol saiu no primeiro tempo, né? O cruzamento para trás e o Jael, hein? Rapaz, teve desvio ali, hein? Não, gol do Jael de cabeça. Gol do Jael de cabeça. Uma bonita jogada construída pela direita entre Léo Moura e Maicon. Cruzamento do Maicon. E a bola subiu e o Jael desviou de cabeça. Jael que renovou o contrato essa semana também, hein? Na semana do fico do Renato Portaluppi, o Jael o também. Alisson ali a jogada, né? O Jael, Jeromel e o Kahneman. Os três jogadores que renovaram o contrato. Salientar o sistema defensivo do Corinthians, um exemplo, né? De como não se fazer, né? Fica a referência? Como é que não se faz? Vê outra vez o lance inteiro, olha só. Mas é uma jogada muito bem construída. Acho que tem muito mérito ali do time do Grêmio na construção da jogada. Desculpa, contra o Corinthians não tem mérito. Contra o Corinthians é a ruindade mesmo do time. Totalmente desorganizado. Defensivamente, o forte do Corinthians nos últimos anos, esse ano é um... E aí, ó, a gente tá vendo... Final de feira, né? Como se tivesse realmente... rapaz. E o Corinthians fica com a última vaga na Copa Sul-Americana. Corinthians na 13ª colocação. Agora, a gente lembra que se o Atlético Paranaense vencer a Copa Sul-Americana, a última vaga vai ficar com a Chapecoense. Passa, né? Passa para a Chapecoense, mas o Corinthians está garantido na competição no ano que vem. Um dos favoritos para o ano que vem. O Corinthians é favorito. Vai montar um time mais competitivo. O corintiano pode ficar... Talvez não ganhe nada, mas não vai passar essa vergonha do Campeonato Brasileiro. Eu cheguei a falar essa semana passada no Expediente Futebol que o Corinthians vai para 2019 com uma base montada. Uma base no time titular. Não elenco, tá, gente? Mas se a gente levar em conta que você tem 3 jogadores que podem ser titulares no ano que vem. Vamos lá, na defesa. Cássio Fagner e o próprio Léo Santos. Você vai para o mês, você vai ter a volta do René Júnior. Você tem o Ralf, você tem o Douglas. Enfim, vai mais para frente, você tem o Jadson e o Pedrinho. Você não acha que desses nomes dá para você fazer contratações pontuais e pelo menos ser competitivo? Eu acho pouco. Muito pouco. Muito pouco. Primeiro que, se a gente olhar, tudo bem, vai partir de Cássio e Fagner aqui, ó. Estão ali já há uma década, quase. Mal comparando. Não vejo o Léo Santos seguro para ser o esteio da defesa do Corinthians. Ele foi falho em jogos importantes e decisivos dessa temporada. Não tem um outro zagueiro de bom nível. Precisa forçar ali alguém na lateral esquerda. Talvez o Carlos Augusto, não sei. Michel foi contratado. Michel Macedo, que na verdade é lateral direito. Mas no Atlético ele jogou algumas vezes no lado mas aí é improvisação. Aí não confio, acho que você olha o Ralf para ser dono do meio-campo, não dá mais. Douglas falhou, Gabriel não foi bem. Jadson. E o Richard, hein? Richard hoje fez o gol do Fluminense, hein? Então vamos colocar na tela aí, que aí fica mais fácil. Coloca na tela agora a atualização. Olha aí, ó. Chegou 4 pontos na frente do Atlético Mineiro. Né? Ficou uma distância interessante aí. Ficou a 6 do Atlético Paranaense. Por isso estou falando, mais 2, 3 rodadas por essa queda, ele correria risco de não ficar entre os 6. O Atlético finaliza o ano jogando mais que o São Paulo. Claro. São Paulo está acima pela gordura que acumulou no primeiro turno. Né? E aí, ó, Botafogo e Santos completando a primeira página. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, tá com o verdinho ali. Tirou o pé, né? Garantiu, né? Garantiu a sua vaga na fase de grupos da Libertadores. São Paulo e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, vão entrar na primeira fase da Libertadores. Bahia, Fluminense, Corinthians são as equipes classificadas, né, para a Copa Sul-Americana, além de Botafogo e Santos. E aí nós temos Chapecoense aguardando a definição do título ou não do Atlético Paranaense. Ceará e Vasco, o único prêmio realmente foi se manter na primeira divisão. E os 4 rebaixados, ó, Sport, América, Vitória e Paraná, não mudou o Z4, a não ser a ordem ali, América e Sport, né, que inverteu. Mas eram os 4 que já foram para a última rodada na zona do rebaixamento. Só uma correção, quando eu falei que dos postulantes ao título, aquele que mais decepcionou foi o São Paulo,
Estou falando dos postulantes ao título, que eram São Paulo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Flamengo, né? Ficou nesses 5. Mas o Cruzeiro, se não ganhasse a Copa do Brasil, eu acho que ia brigar. Mas o Cruzeiro ali, a gente sabe que até pelo discurso do Mano, dos jogadores, porque o priorizou outras competições. É sensacional. Poderia ter brigado. Como o Atlético também, se não tivesse atraso de salários, tal. Agora, a maior decepção do campeonato é o Corinthians. Porque um campeão brasileiro, se puder colocar a segunda página, fazer essa campanha que o Corinthians fez, o Corinthians terminou 2 pontos acima, olha aí, gente, da zona do rebaixamento. O Corinthians só se safou na penúltima rodada. Isso não pode ser considerado normal para quem defendia até então, não é, o título de campeão brasileiro. O Corinthians deveria ter terminado entre os 6, 5 primeiros. O Quesada, sem querer aqui buscar, porque a arbitragem errou contra todos, né? A arbitragem do Campeonato Brasileiro, ela mais uma vez foi muito criticada e não dá para você aqui pontuar um mais favorecido ou menos favorecido. Mas se a gente pegar um jogo, por exemplo, Corinthians e Vasco, onde foi um jogo muito, né, polêmico, por um suposto pênalti que não teria sido marcado para o Vasco. Você já imaginou se o Corinthians empata aquele jogo com o Vasco, tira 2 pontos do Corinthians, vai a 42, tira uma vitória? Ele podia ter perdido o jogo. Mas tira uma vitória. Sim. Olha ali, ó. Sim. Corinthians poderia estar com 42 pontos e uma vitória a menos que o Sport, Eugênio. Se aquele jogo contra o Vasco jogo foi a decisão do Corinthians. Empatado. Ali, naquele jogo, ele se livrou do rebaixamento. Só pra gente ter a dimensão do que foi o drama também do Corinthians esse fim de campeonato. É porque chegou na última rodada já sem risco, né? Então passou uma semana de tranquilidade aí. Pessoal, não vai acontecer nada e tudo. Mas a campanha realmente é pífia. Se a gente observar o Corinthians da última década. O Corinthians, desde que voltou da segunda divisão, é o maior campeão brasileiro, né? O histórico de campeonato em 2011, Libertadores em 2012, Mundial em 2012, campeão brasileiro em 2015, em 2017... E vai. Campeonatos paulistas. Campeonatos paulistas. E aí você olha... É o pior ano, Eugênio. Desde que voltou... Esse é o pior ano, porque chegou a não ganhar alguma coisa com o Tite, mas não correu o risco, não é claríssimo de ser. E aí esse ano acho que assim, houve um monte de coisa errada para mim. Administração ruim esportivamente falando, porque o lado financeiro já há algum tempo o Corinthians está devendo. Esse ano, esportivamente, foi mal o André Sanches nessa sua volta à presidência do Corinthians. E isso se refletiu dentro de campo. Priorizaram a Copa do Brasil, porque queriam o prêmio da Copa do Brasil, isso foi dito desde o início do ano, e acabou não acontecendo o título, e o Corinthians teve um final de temporada lamentável. A propósito, daqui a pouco eu vou trazer uma informação sobre o Carille, tá? Sobre? Carille. Leandro Quesada tem informações sobre o Carille. Eu vi você ao telefone durante os jogos. Eu troquei rápidas mensagens com o Carille. É? Então tá, segura aí. Já Leandro Quesada tem novidades, hein? Sobre Fábio Carille, será? Você tem informação do Fábio Carille. Já, Sim. Segura aí, Quesada, porque agora, ao vivo, Jair Ventura. Será a despedida dele? Vamos acompanhar. A partida como um todo, mas especialmente do primeiro tempo, onde a gente percebeu um Corinthians... Travou o sinal do Jair Ventura. Vamos acompanhar a entrevista. É tão difícil que ele está até travando, né, o Jair? Tá travando, rapaz. É um nervosismo, porque ele sabe que a coisa pode... A gente lembra que travou o sinal, a gente está com uma geração via internet, mas vamos acompanhar o Jair Ventura já. Técnico do Corinthians, ex-técnico do Corinthians, bom, as informações, elas estão cada vez ficando mais fortes, né? A tendência nesse momento realmente com o Jair Ventura não continue à frente do time do Corinthians para 2019. Vamos lá, vamos voltar a Porto Alegre? Jair falando, vamos lá. Revelar a nossa intimidade, mas um bom papo dá para entender e a gente volta com uma postura totalmente diferente, né? Chegamos fechamos com 65% de posse, inverteu. O Grêmio passou a ser o Corinthians e o Corinthians passou a ser o Grêmio. Fizemos um belo segundo tempo, mas em 2 tempos distintos, acho que ficou claro isso. O Grêmio foi mais eficiente e conseguiu a vitória, né? Uma pena que a gente tenha oscilado dessa maneira tão drástica que nos custou uma vitória. Então, a gente conversou sobre isso, a gente vinha conversando, já foi uma das coisas que aconteceram, da gente ter que tomar um gol para começar a jogar, e aconteceu mais uma vez hoje, e nem sempre vai dar para você reverter a situação. E assim nós acabamos perdendo o jogo. Jair, boa noite. Não foi a primeira vez em entrevistas passadas, desde que você chegou, você já citou mais de uma vez que você nasceu no futebol, né? Então, quer dizer, você tem uma vivência, você respira futebol muito antes de ser treinador.
E aí eu queria te perguntar, assim, como é que você está vivendo, agora que o campeonato acabou, se você puder passar um pouquinho para a gente, para o torcedor, como é que você viveu esses últimos dias de tanta especulação sobre o teu futuro ou sobre a troca no comando técnico? E aí eu tenho a obrigação de te perguntar se o jogo de hoje foi o seu último, se você foi avisado pela diretoria, porque é a pergunta que a gente mais recebe do torcedor. Então eu queria que você falasse um pouco esses 2 pontos. Hoje foi o seu último jogo, a diretoria te avisou que você não fica, ou você sente que tem alguma coisa estranha, esquisita nessa história toda pela sua experiência? Por favor. Não, você sabe que a vida de treinador é sempre assim, principalmente quando os resultados não acontecem. Você olha um percentual, mas a gente não pode pegar só o percentual e falar do percentual. Nós temos que analisar as circunstâncias. Circunstâncias essas que quando nós chegamos, todos, a maioria de vocês, a maioria da opinião, falaram, pô, você vai encarar uma situação como essa, uma situação de muitas mudanças, de várias perdas, de jogos decisivos. E por falar em números, de 80 equipes que iniciaram a Copa do Brasil, só restaram 2, né? 78 foram eliminados, nós conseguimos uma classificação para a final, fizemos bons jogos, acabamos perdendo. Jogos que você perde, diminui o percentual, mesmo que seja no mata-mata. Então, de repente, dentro do que tudo aconteceu, de repente não foi tão bom, mas de repente foi o possível. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também, de repente, poderia ter sido pior. Então, de repente, nós conseguimos fazer o possível dentro de uma circunstância que era muito difícil. Eu acho que ficou claro para todo mundo que isso acaba sumindo um pouquinho quando chega no final do campeonato. Mas faria tudo a mesma coisa. Você recebeu um convite do Corinthians, independente das circunstâncias que eram muito difíceis, não tinha como não aceitar, né? Lógico que a gente poderia ter ido melhor no Campeonato Brasileiro. Muitos falaram em rebaixamento, eu fui até incisivo, fui muito cobrado por essa situação que eu falei que não caía, realmente não caiu. E a gente sempre estava ali, a zona de descenso e mais 4 times acima. Então, por isso também a gente falava que a gente não ia cair. Teriam que 5 times ultrapassar o Corinthians. E chegamos agora no final do campeonato. Nós queríamos uma classificação para Libertadores ou bi do Campeonato Brasileiro, mas conseguimos uma classificação na Sul-Americana. Lógico que é pouco para a grandeza do Corinthians, mas dentro de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, nós conseguimos ir para a final da Copa do Brasil, conseguimos ser campeões paulistas. Eu falo nós porque eu já me sinto parte do processo. E sobre a minha permanência ou não, eu sigo trabalhando, fazendo planejamento, tudo normal para o próximo ano. Tenho até o dezembro de 2019 o contrato e a decisão fica sempre na mão da nossa diretoria, mas sigo trabalhando normal. Seguindo nessa linha, Jair, o presidente André Sanches já sinalizou alguma conversa para seguir com você na próxima temporada? Olha, quando você tem contrato, você só vai ser avisado que você não vai seguir, né? Desde o momento que não tem a conversa que você não segue, você como funcionário do clube, você segue a sua vida normalmente. Jair, em cima da questão do ano do Corinthians, e já, como você disse, agora pensando na próxima temporada, sua avaliação técnica... Tá aí a entrevista coletiva do técnico do Corinthians. Técnico, sim, técnico do Corinthians, como ele mesmo disse, tem contrato até dezembro de 2019 e, por enquanto, não foi comunicado sobre nada com relação ao futuro dele. Vida que segue, pelo menos, é o que está dizendo aí o Jair Ventura. Em Porto Alegre, já falamos também muito aqui da vitória do Grêmio sobre o Corinthians, 1-0, o Grêmio garantido na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians na Copa Sul-Americana, e personagens da partida bateram um papo com Wagner Martins. E a gente acompanha agora aqui na Rodada Fox. Pela maneira que a gente termina o Campeonato Brasileiro, é pedir desculpa, né? Porque, infelizmente, no Campeonato Brasileiro a gente sabe que a gente foi muito abaixo daquilo que realmente o Corinthians merece e pode fazer. Agora é descansar a cabeça, recarregar as baterias, né, para que no próximo ano a gente faça melhor, né, consiga estar disputando título, estar disputando vaga em Libertadores, né, porque acabar da maneira que a gente acabou deixa a gente bastante chateado e tenho certeza que o torcedor merece muito mais daquilo que nós podemos fazer.